Bom dia a todos. A ideia aqui é falar sobre reforma tributária, os impactos práticos para importadores e exportadores, né? Por conta principalmente da implantação do IBS e da CBS e para alguns casos do imposto seletivo. Eu sou o Edson, eu sou Head de Planejamento Tributário, trabalho com estratégia tributária já há 25 anos, trabalho com importadores, exportadores, grupos industriais, prestadores de serviços, e tem um foco específico em planejamento tributário e regimes tributários de comércio exterior. Então, é um grande prazer estar aqui falando para vocês e tentar trazer de forma simples, prática e rápida como a reforma tributária vai funcionar. Sei que muitos de vocês já estão acompanhando por conta do seu dia a dia, das suas profissões, mas é importante dar essa pincelada e trazer alguns insights para como essa operação no Comex vai funcionar. Ok? Então, a gente dividiu a nossa apresentação em 5 blocos principais, né? Primeiro, sobre fundamentos da reforma, o tripé tributário e cronograma da transição. O segundo, as importações, como os impactos do IBS, CBS e IS vão impactar nas operações de importação. Depois a gente vai falar sobre exportação, imunidade, manutenção de crédito, ressarcimento, regras especiais. Depois a gente vai falar sobre governança e os regimes principais e as recomendações práticas. Tudo isso dentro desse intervalo de 30 minutos, sem perguntas, porque as perguntas vão ficar para o YouTube, depois a Rebeca vai passar para a gente, e para o Instagram da Tributo Certo, @TributoCertoOficial, tá? Então, indo para o primeiro bloco, que é o novo tripé tributário e como vai funcionar o cronograma da transição, a gente tem alguns pontos principais, né? Vamos voltar um pouquinho para 2023, especificamente no dia 15 de dezembro, que foi aprovada a lei complementar, a emenda constitucional 132, que fala sobre a criação de um novo sistema de tributação sobre consumo no Brasil. Então, a gente vai ter, a partir de uma regra de transição, uma nova regra tributária para se apurar os impostos incidentes sobre consumo. Esta é a maior reforma realizada nos últimos 40, 50 anos. Então, é uma reforma complexa, que tem vários sistemas complexos, que traz vários regimes diferentes. A turma aqui do Comex importa por Alagoas, importa por Santa Catarina, importa pelo Espírito Santo, importa pela Zona Franca de Manaus, tem regimes especiais aqui em São Paulo, quer dizer, tem várias nuances que precisam ser adequadas e organizadas de modo que, no final desse período de transição, se traga uma justiça fiscal para todos. Justiça fiscal, aqui é importante destacar que não é necessariamente uma redução de carga tributária. Vai trazer uma redução de carga tributária para certos contribuintes, vai trazer um aumento de carga tributária para outros. A reforma tributária prevê a equidade dessa carga para todos os contribuintes. Então, a ideia é diminuir benefícios fiscais, incentivos, mas privilegiando áreas importantes como, por exemplo, a importação de bens essenciais e a exportação de produtos. Depois de 2023, foram colocados 2 novos projetos de leis complementares, né? O projeto de lei 68, que foi convertida na lei complementar 214, agora em 2025, e o projeto de lei 108, que é mais uma regra de governança, que está em pauta no Congresso, deve ser aprovado esse ano. Mas a lei complementar 214, ela institui esse novo tripé tributário que está aqui na tela. Então, a gente tem o cronograma de implementação, o IBS, a CBS, o imposto seletivo. O IBS substitui ICMS e ISS, é um imposto estadual e municipal, com uma regra onde o tributo é cobrado no destino, ou seja, no consumidor final ou no fornecedor da próxima cadeia. Temos a CBS, que vai substituir o PIS e a COFINS, essa já em vigência a partir de 2027. E o imposto seletivo, que vai incidir uma vez, de forma cumulativa direta, sobre produtos que fazem mal à saúde e meio ambiente. Nesse cronograma, já a partir do ano que vem, a gente tem a implantação do IBS a 0,1 e a CBS a 0,9 a título de teste, então notas fiscais eletrônicas vão precisar ser adequadas, as regras de crédito vão precisar entrar no ar. Em 2027 e 2028, a gente tem a plena constituição da CBS
na sua alíquota máxima, que deve ser de 12%, porque eu, Edson, e o nosso time aqui está trabalhando com IBS e CBS em torno de 28%, num IVA dual, 12% para a CBS, 16% para o IBS. Então, a CBS já vai estar valendo a partir do ano que vem, a partir de 2027, perdão, na sua alíquota plena, com a extinção do PIS, COFINS e IPI. O imposto seletivo também vai começar a valer. 27, 28 passamos assim. 29 começa a redução gradual de IBS e ICMS e ISS com aumento gradual da IBS, então enquanto um diminui, o outro aumenta, até que em 2033 você tenha a extinção total. E o imposto seletivo, como eu disse, ele vai incidir uma vez só, ele não incide na importação e ele é para produtos que causam mal à saúde e ao meio ambiente, tá? Causam malefícios. Então, dentro dessa estrutura inicial, a gente quer trazer um pouco de como vai refletir as importações de importação sobre bens e serviços e ativos intangíveis, tá? Então, dentro dessa importação, como vai funcionar, né? Mais ou menos como funciona hoje, mas uma regra importante é o aumento do custo aduaneiro, que a gente vai trazer. A importação de bens vai ter IBS e CBS incidindo no despacho aduaneiro para o contribuinte que é importador, com responsabilidade solidária de transportadores e depositários, ou seja, em caso de não pagamento, a responsabilização recai sobre transportadores e fiéis depositários. A alíquota vai ser espelhada no mercado interno, então vamos pensar o seguinte, né? Se eu tenho uma alíquota de CBS de 12%, o meu CBS importação vai ser de 12%. Se eu tenho um IBS de 16%, meu IBS importação vai ter 16%, então você não vai ter 1% a mais de COFINS, você não vai ter ICMS diferentes, vai ser uma regra geral para todos. Então, a alíquota aplicada vai ser a mesma das operações domésticas, pretendendo garantir isonomia e equilíbrio entre produtos nacionais e produtos importados, né? O que vai mudar aqui é que a base de cálculo vai aumentar um pouquinho. Então, você vai excluir os tributos da base de cálculo, como já é feito hoje, mas você vai ter como base imposto, valor aduaneiro, imposto de importação, imposto seletivo, adicional da Marinha Mercante, Siscomex, CID, defesa comercial e outras taxas. A base de cálculo do IBS e da CBS vai ficar bem maior, embora você tenha outros tributos excluídos. Então, de certo modo, o IBS e a CBS vão ficar mais caros, porque você, por exemplo, não tinha o IPI dentro da base de cálculo do PIS e da COFINS importação, por exemplo. Agora, você vai ter o imposto seletivo dentro da base do IBS e da CBS. Então, você vai precisar reprecificar, porque o seu produto, na hora da importação, vai ficar mais caro. Então, você precisa trazer para o seu dia a dia o cálculo do custo, levando em conta essa composição. Tirem foto desse slide, é importante. E os custos adicionais vão acabar entrando no preço final. Então, portanto, a precificação é muito importante. Reprecificar e repensar. Então, a gente até criou um roteiro em faixas, né? Porque a base vai ser o valor aduaneiro, você vai ter que acrescentar esses tributos que eu citei, vai ter que incluir as taxas e depois vai ter que excluir IPI, ICMS e IBS enquanto a reforma não está plena. Então, vai trazer um aumento de carga tributária para os importadores, trazendo esse reflexo. Isso para bens e serviços. Quando é intangível e serviços, o consumo no Brasil, a tributação, ainda que fornecido do exterior, vai ocorrer como importação. O imposto de importação sobre serviço também vai abranger software, cloud, licenças, consultoria e streaming contratados no exterior. E o perfil do contribuinte vai ser o adquirente brasileiro. E as plataformas digitais que compram esses serviços no exterior também vão pagar, porque o direito digital é algo que é muito subjetivo ainda no Brasil, né? Ainda não está amplamente discutido. Então, a reforma amplia significativamente o alcance da tributação de serviços e bens intangíveis também, exigindo atenção especial daquelas empresas que importam serviços de tecnologia por streaming,
ou que usam plataformas em nuvem, como Dropbox, como Teams, como OneDrive, como Slack. Se esse serviço for contratado direto lá fora e você paga em dólar, vai incidir IBS e CBS sobre esses tributos também. Ok? E a gente tem esse limbo no Brasil. Alguns incidem, outros não. Então, na reforma tributária, isso ficou, de certa forma, resolvido. Pena que não resolvido a favor do contribuinte, sim, contrário a ele. Além disso, a gente vai ter um imposto seletivo nas importações. Né? Quais as características? Incidência única sobre bens nocivos à saúde e meio ambiente, cigarro, bebida, cosmético, mineração, petróleo, etc. Não vai incidir na importação e, como eu disse, o imposto seletivo vai incidir na base do IBS da CBS. Ou seja, se eu importei uma garrafa de uísque e o preço de importação dela foi R$100 e eu tenho imposto seletivo de 20, a minha base do IBS da CBS vai ser 120. Vamos voltar no slide anterior para a importância da reprecificação. Reprecificar os produtos diante dessa nova cadeia é um cenário inevitável para quem importa e vende no mercado interno. É muito importante, reforço aqui para os colegas, que a reprecificação desses serviços faz com que você fique mais competitivo e consiga trazer um preço mais fiel, preservando a sua margem de lucro. O mercado vai acabar se adequando com o tempo a essa nova metodologia. Então, mas isso diminui a sua margem. Então, é importante que você já comece a pensar desde já em como vai ser esse impacto, e aí eu sugiro, preveja um imposto seletivo 5% maior do que o seu IPI de hoje, e o seu imposto, o seu IBS e CBS em média de 28%, como IVA dual. Tá? Então, importadores de bebida, tabaco, derivado fóssil e outros bens nocivos à saúde e ao meio ambiente, como eu disse, mineração, cosméticos, etc. Importante mapear o NCM e revisar essas margens. Muito, muito importante. Chegamos ao bloco 3. No bloco 3 a gente fala um pouco sobre imunidade, manutenção de créditos e regras especiais para os exportadores. A vida do exportador no Brasil é sempre mais fácil, porque o Brasil é um país de vocação exportadora. Então, a reforma tributária também beneficiou aqueles empresários que buscam atender o mercado externo. Né? Então, você tem imunidade de IBS e CBS, mas você tem aproveitamento dos créditos. Uma atenção. Compra de optante do Simples. A gente tem que se atentar ao regime híbrido. Empresas que são contribuintes de IBS e CBS poderão transferir créditos para empresas contribuintes de IBS e CBS. Lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, simples híbrido. O que é o simples híbrido? É recolher IBS e CBS além do simples nacional. Quem não for optante pelo regime híbrido do simples nacional vai ter consequências em relação a não creditamento do IBS, da CBS, e creditamento parcial do IBS em 20% apenas daquele crédito devido. Então, são prejuízos muito significativos para essa operação. Então, para os compradores, tanto da importação, mas também da exportação, é importante verificar que isso, comprar de empresas do Simples Nacional pode trazer um cenário de não aproveitamento de créditos. E logo, os compradores vão ter que negociar esse custo mais barato. Ok? A abrangência da importação, bens e serviços destinados ao exterior, os serviços vinculados à exportação, né, transporte, armazenagem, despacho, redespacho seguro, e as exportações especiais, né, duty free, plataformas, petróleo e gás. Então, a reforma manteve um princípio de não exportar tributos, preservando a competitividade internacional dos produtos e serviços brasileiros a fim de ampliar o conceito dos serviços vinculados à exportação. Ou seja, quem é exportador vai poder ressarcir esses créditos. Então, imagine o seguinte cenário. Eu sou um exportador, eu comprei
de uma empresa e vou exportar para a Argentina. Quanto eu paguei de IBS e CBS nesta transação? De R$100.000. Paguei 280 mil. Esses 280 mil, eles são ressarcíveis ao exportador. Ou seja, o exportador vai ter direito a recuperar este valor em dinheiro em um prazo de até 180 dias, conforme disposto na lei complementar. Então, os exportadores, sim, esses têm muita vantagem em recuperar, em manter a sua operação e ampliar o seu mercado. E aí recomendo aos importadores que buscam o apoio de uma empresa de mercado externo. Normalmente a importação e exportação caminham juntas, mas para quem só importa, comece a olhar um pouco para o mercado externo, porque a gente sabe que tem muita oportunidade, e haverá um tratamento especial tributário de, inclusive, recuperação de IBS e CBS nessa cadeia. Então, atenção a isso. Então, a gente está encaminhando para os últimos 10 minutos da minha apresentação, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre regras de governança. Porque você tem a continuidade dos regimes aduaneiros principais, mas você tem novas obrigações de compliance tributário. Então, os regimes aduaneiros vão continuar mantidos, né? Você vai ter suspensão em trânsito, você vai ter depósito, você vai ter admissão temporária, você vai ter drawback no cumprimento dos prazos, você vai ter ZPS, você vai ter repetro, você vai ter recoff-sped. Todos esses sistemas, eles serão mantidos com a reforma, em outros termos adequados a IBS, CBS, óbvio, mas vocês vão ter ainda essa oportunidade de manter os regimes fiscais e os regimes especiais fiscais, né? Então, muita atenção a quem faz essa operação de drawback, tem suspensão no trânsito, tem admissão temporária, ou tem recoff-sped, ZPE, repetro. Então, esses regimes serão mantidos e adaptáveis às novas regras da reforma. Então, atenção a isso, tá? Falando em governança, a gente vai ter o documento fiscal eletrônico, que seria como se fosse uma manifestação do destinatário já obrigatória. A nota fiscal obrigatória nacional, já em 2026, já com os campos de IBS e CBS. E aqui outro ponto importante. A Receita Federal vem soltando notas técnicas a respeito do IBS e da CBS para implantação na nota fiscal eletrônica. Então, atenção às regras. Usem os novos layouts. Falem com seus desenvolvedores de sistemas para colocarem esses layouts já de acordo com as obrigatoriedades da nota técnica de julho, tá? Então, isso é muito importante destacar, porque essas regras valem já para o ano que vem. E, para o IBS, você vai ter um comitê específico, que é o comitê gestor. Ele vai ter um regulamento de IBS único, né? Prevendo como vão funcionar essas operações envolvendo o IBS. A CBS, você vai ter provavelmente uma lei ordinária e algumas instruções normativas. Mas o IBS vão ter resoluções do Conselho, do Comitê Gestor e leis complementares do governo federal. Então, atenção que são instâncias diferentes e comitês diferentes. O Comitê Gestor, ele vai coordenar a governança do sistema. Como essa governança vai funcionar? Como serão ligados e adequados esses novos sistemas? Quais são as alíquotas para cada estado que os governadores vão usar e vão abrir mão? Quais são as regras de ressarcimento do IBS? Quais serão os estados e municípios beneficiados com incentivos fiscais? Tudo isso vai cair na mão do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, tá? Esse comitê vai ser responsável pela arrecadação desse sistema e vai ter uma área de contencioso ligada a litígios e recursos. Então, o comitê gestor ele vai ter uma função muito importante, ele é muito poderoso no sentido de trazer para o comitê e para as regras do IBS toda essa gestão de administração, de contencioso, de arrecadação e de definição de regras, tá? Então, muita atenção a tudo que o comitê gestor vai publicar nos próximos anos. E aí, já encaminhando para os finalmente,
desta minha apresentação, eu queria dar algumas recomendações práticas aqui. Para os importadores, revisar preço e os contratos internacionais, prever se esses contratos eles trazem algum tipo de manutenção de preço automático, tentar trazer esse custo também para o seu importador de forma que você tenha um mínimo impacto no relacionamento com seus clientes, mapear os MCMs que são passíveis de incidência do imposto seletivo, ou seja, pegar a sua lista de cadastro fornecedor e olhar, puxa, eu pago tanto de IPI, esse tributo faz mal para a saúde, para o meio ambiente, como é que eu vou reprecificar? Como eu disse, coloque 5% a mais de alíquota no seu IPI sem o desconto de crédito. Tá? Essa é a regra que deve prevalecer na criação do imposto seletivo. Além disso, ajustar logística e responsabilidade de terceiros, né? Então, como essa logística vai funcionar, como eu vou me acreditar dessas notas de transporte, elas vão incidir sobre o preço da importação ou não vai, elas vão incidir sobre o meu preço ou não. Então, ajustar toda essa cadeia lógica. Lembrando que as obrigações fiscais estaduais, como inventário e bloco K, elas permanecem. Então, você vai ter um diferencial maior de compliance aí, porque como eu apresentei no slide do preço da importação, aqui, a sua tributação vai ficar mais cara, porque você tem outros elementos incidindo sobre IBS e CBS, tá? Então, lembremos sempre disso, porque o seu valor aduaneiro vai ficar mais caro para a sua base de cálculo do PIS da COFINS de importação, do seu IBS e CBS importação. Para os exportadores, aí é implantar um pipeline de créditos e ressarcimento, ou seja, ter um dashboard indicando quais são os meus créditos e quando eu vou recebê-los, é a primeira etapa. A segunda é mapear os serviços vinculados a esse serviço de importação, porque eu vou ter creditamento dessa operação. E terceiro, revisar as habilitações em regimes especiais, né? Reintegra, Recoff-SPED, drawback, ZPR, Petro, etc. Então, revisar essas habilitações para saber se elas estarão válidas para a reforma ou se antecipar para que isso aconteça. Então, a reforma tributária vai trazer um cenário de antecipação. Quem se antecipar e quem conseguir montar essas orientações e essa cadeia vai sair na frente e vai ter mais competitividade no futuro. Então, como a gente colocou aqui, na reforma, quem se antecipa e transforma obrigação em vantagem competitiva. Nós aqui na Tributo Certo, a gente está já trabalhando com os importadores para trazer a reforma para o dia a dia, tanto os importadores quanto os exportadores, mas a nossa gama maior de clientes aqui é da área de importação. Então, a gente tem trazido para a mesa, tem criado documentos específicos para a atividade, tem investido em treinamentos para os clientes, tem buscado oportunidades para se falar da reforma com mais propriedade e trazer isso para o dia a dia das empresas, né? Então fica aqui o nosso contato. E aí, Rebeca, eu quero dar um presente para os nossos ouvintes. Por favor, fica à vontade. Né? A Tributo Certo vai dar um diagnóstico gratuito para a reforma tributária. Então, a ideia é que os importadores e exportadores venham para que a gente consiga mapear essa operação, faça uma organização personalizada para eles, para que a gente consiga organizar e definir quais são as etapas, e aí sempre apontar oportunidades, né, que vão surgindo com a reforma, porque antes da reforma você ainda tem um ano e meio de tributação normal, e aí a gente tem aquele estudo, né, que metade das empresas do Brasil paga imposto errado, e dessa metade, 70% paga mais do que devia. Então, como tributação no Brasil é algo muito complexo, a gente pretende descomplicar e aí trazer esse diagnóstico gratuito para os nossos ouvintes. Aí é só entrar em contato com o Rafael, no rafael@tributocerto.com.br, mandar para ele, dizer que assistiu essa palestra e conversar com ele sobre esses projetos. E eu quero aproveitar também, Rebeca, e fazer mais um convite, que no dia 11 de setembro agora a gente tem uma mentoria, um workshop, pré-mentoria de reforma tributária,
que a gente vai falar especificamente para gestores e empresários, aí de uma forma mais ampla, né? 2, 3 horas de encontro. Eles vão ter que fazer exercício, vão ter que fazer continha também, junto com a gente, né? Para aprender como é que a reforma tributária funciona, mas algo muito mais voltado para o dia a dia empresarial. Você percebeu aqui que eu não falei sobre lei, muito pouco. O que eu quis trazer aqui foi a realidade para o dia a dia do profissional. Sem ligar muito para o que diz a lei, artigo tal, não. A ideia aqui é ter algo muito prático, voltado para o dia a dia dos profissionais. E a ideia do workshop é fazer a mesma coisa com empresários, com gestores, de uma forma bem mais ampla. Então fica o convite para dia 11 de setembro, aqui em Mogi das Cruzes, a gente fazer essa mentoria e esse workshop e participar com todo mundo. Rebeca, mais uma vez eu agradeço o espaço, agradeço ao Gustavo dos bastidores, que me ajudou bastante a montar essa apresentação e trazer aqui para vocês. A gente está absolutamente à disposição e eu espero que todo mundo tenha gostado. Muito obrigado. Imagina, Edson, a gente que agradece. Inclusive, agradeço muito essa surpresa para a gente e para os nossos ouvintes também. Então, só para a gente recapitular, qualquer um dos ouvintes que quiser entrar em contato, conseguir esse mimo, esse presente que a Tributo Certo está trazendo por meio do Edson, é só entrar em contato por meio desse e-mail, através do e-mail rafael@tributocerto.com.br. Diz que assistiu a palestra do Edson aqui no Be Together Comex Summit e aí consegue ter acesso, beleza? É isso aí. E Edson, só para recapitular, o evento do dia 11 ele é presencial aqui em Mogi, né? Presencial aqui em Mogi das Cruzes, Rebeca. É um workshop de mais ou menos 2 horas, 3 horas, começa às 9, vai ter coffee break aberto a partir das 8h15 para credenciamento, e aí a gente bate um papo antes. O evento deve durar das 9 até 11, 11h15, e aí depois a gente vai abrir para networking, para a gente conversar e bater um papo sobre a reforma e trazer isso para o dia a dia dos gestores de forma mais ampla, né? A gente vai mergulhar mais em precificação, vai mergulhar mais em regras, mas também vai mergulhar muito sobre gestão, como a gestão da reforma vai mudar o dia a dia das empresas, né? Então vai ser um evento muito legal. Perfeito, então. Então, para todo mundo que é de Mogi das Cruzes e região, que tem acesso, consegue participar presencialmente, todo mundo convidado. E Edson, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada por trazer tantas explicações de um tema que a gente sabe, temas, que são mais complexos, mas de uma forma muito mais prática. Tudo de bom e até a próxima, viu? Até a próxima, Rebeca. Muito obrigado. Tchau, tchau.